A seguir, esporte. Salve, salve, minha gente amiga! Estamos de volta. O assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também via Coprel TV, em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Além do acompanhamento que você pode fazer no seu próprio celular. tvpassofundo.com.br. Dupla estreia no Brasileiro, com o Inter empatando no Ceará e o Grêmio vencendo no Alfredo Jaconi. Ministro do Esporte recebe o prefeito Pedro Almeida em Brasília. É a ministra, não é? Ministra Vera Moser. Secretaria de Esportes e Lazer faz a entrega de kits esportivos com a presença do Darley aqui em Passo Fundo no último final de semana. Associação Recreativa Voleibol Passo Fundo, a ERF, faz uma apresentação, participa de torneio e, consequentemente, traz mais uma taça para Passo Fundo. Conosco, o agora secretário de Esportes do município de Passo Fundo, Gilberto Belaver. Giba vai nos contar das atividades de sua secretaria, os próximos planos, os projetos e fala também, logicamente, com seu vínculo junto à Associação Recreativa Voleibol Passo Fundo. O Esporte Clube Passo Fundo estreia com empate na Série A2 jogando em Vacaria. E o Esporte Clube Gaúcho decepciona jogando em casa na estreia. Perde para a União Frederiquense. Tomara que estes 3 pontos não façam falta para o Esporte Clube Gaúcho a nível de classificação para a próxima etapa. O Passo Fundo joga o seu segundo compromisso em casa. Será contra o Tupi de Criciúmal no próximo domingo, 15 horas e 30 minutos no Vermelhão da Serra. A presença maciça do público torcedor. Não tem aquela história. Olha, nós queremos saber de resultados. Se os resultados forem bons, a gente prestigia os nossos representantes. Não tem nada disso. Lá na Arena Volmar Salton, nós tivemos a presença de um bom público, só que o Gaúcho não deu certo, não é? Acabou perdendo. E perdeu até um pênalti. Lamentavelmente, poderia ter ao menos conseguido a igualdade no marcador. São assuntos que nós vamos tratar no decorrer do programa de hoje, depois do intervalo. Aguarde um momento só. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa Passo Fundo.
Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, amigos, senhores telespectadores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo. Você nos acompanha também pela Coprel TV em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Conforme havia anunciado na abertura do programa, está conosco o secretário de Esportes do município de Passo Fundo, Gilberto Belaver. Giba, é um prazer tê-lo de volta no nosso programa, porque nós temos uma série de novidades e novidades das boas para os telespectadores, para os aficionados do esporte, para os praticantes do esporte de um modo geral. Um abraço. Um abraço, olá Jorge, todos os nossos telespectadores. Sabe que para mim é uma alegria estar aqui, porque a gente fala de esporte, que é que realmente me move aí enquanto secretário e também desportista. Aliás, não move você, move a todos nós e a coletividade de uma maneira geral, não é? Porque o pessoal fica naquela expectativa. Como é que estão as situações? O Fredolino Chimango está em andamento, o Delmar Cittoni melhorou as suas condições de estrutura, o gramado já está praticável e tal, o antigo Delmar Cittoni está sendo utilizado. São coisas assim que a comunidade quer saber. Claro. E está sabendo através do seu secretário. Meus parabéns pela secretaria que você está desempenhando agora, porque é oficializada com o reconhecimento do Poder Legislativo do município. Exato. Foram 7 anos de secretaria extraordinária, né? Exatamente. Desde a separação lá em 2015 da Cultura e do Esporte, com o ex-prefeito Luciano, agora nosso deputado federal. E a partir desse momento, né, somos uma secretaria de fato e de direito, podemos dizer assim, né, com o apoio do prefeito Pedro, né, e obviamente com a votação em quase de unanimidade da Câmara de Vereadores. A gente está muito feliz pela comunidade que vai ganhar não só uma Secretaria de Esportes, mas tendo a Secretaria de Esportes, nós vamos ter muito mais acesso a mais projetos em nível estadual e federal, tendo essa secretaria de fato agora. A secretária Vera Moser, a ministra Vera Ana Moser. Ana Moser. Eu fiz uma inversão de... Foram duas grandes jogadoras, é isso aí. A Ana Moser recebeu o prefeito Pedro Almeida na semana que passou lá em Brasília e me parece que recursos mais virão para a cidade de Passo Fundo. Isso é muito bom. Isso é excelente, né? Através, né? Sempre é importante, nós sempre sofríamos com isso, né? De não termos um deputado federal em Brasília, né? Então, com essa abertura, o deputado Luciano Azevedo, junto com o prefeito Pedro Almeida, foram lá, entregaram alguns souvenirs para a nossa ministra, né? Camisetas do Passo Fundo, camiseta do Gaúcho e tal. Do voleibol também. Do voleibol, não é? Entre outras, do Passo Fundo Futsal, né? E lá o prefeito veio com ótimas notícias para o esporte e dentro delas uma verba de R$400 mil que vai ser destinada ao esporte. O Fredolino Chimango está em pleno andamento, reformas e mais reformas. Tem um projeto para entrega dessa estrutura toda ou não? Sim, o Fredolino, eu sempre digo que é a cereja do bolo para o esporte aqui da cidade, né? Eu brinco de uma forma muito carinhosa que o Centro de Esporte e Lazer Fredolino Chimango, para nós do esporte, é a Gare do esporte, né? É a maior obra, a maior ferramenta esportiva que nós vamos ter até o momento, né? E ela está com 90% da obra já concluída. Isso tem que se levar em consideração todo esse nova página, né? Onde era um campo de futebol e uma pista de caminhada, ele se transformou num campo de futebol 7 oficial,
com grama sintética, com área de lazer, com uma quadra poliesportiva, com uma quadra de areia, espaço pet, caminhada. Então, nós vamos quadriplicar a utilização do Fredolino a partir de agora. E a previsão de inauguração, ela está no segunda quinzena ali, a primeira quinzena do mês de maio, já estamos com ele provavelmente inaugurado. Que beleza mesmo. Voltando aos assuntos relacionados com o prefeito em Brasília, acompanhado do deputado Luciano, veja como as coisas se ajeitam, não é? O Danley esteve em Passo Fundo, o deputado Danley, hoje secretário de Esporte do atual governo Eduardo Leite, né? Que cedeu a sua cadeira para que o Luciano nos representasse. Que beleza isso, não é? Isso é importante, né? Para nós, passafundenses, a gente já está vendo os resultados a partir disso. E eu fiquei muito feliz do secretário Danley voltar a essa pasta. Ele fez um trabalho excelente, excepcional, na gestão passada, enquanto secretário de esportes. E para nós, que somos secretários municipais do esporte, para nós é muito importante. Nós montamos até um comitê, fomos até Porto Alegre, junto com outros secretários municipais do esporte aqui do estado, para levar algumas reivindicações para o secretário Danley, muito bem recebidos, né? Uma pessoa que está sempre a fim de nos ouvir, né? Disposta a nos ouvir. Então, algumas demandas importantes. É do meio, né? Claro, é do métier, né? Como diz o futebol. Né? É do métier, conhece. Exato. Isso é muito importante. O secretário de Esportes e Lazer do Estado, o Danley Interros de Jesus, de Deus. Isso. Eu estou invertendo as coisas. É natural de Criciúmal, interior do município, se revelou no futebol e se destacou como grande campeão pelo Grêmio Futebol Porto-Alegrense e hoje ainda empresta a sua colaboração direta para que tenhamos no esporte e do esporte amador as grandes revelações. Perfeito. E ele esteve aqui, né, como você falou aí, ele esteve aqui na semana passada fazendo a entrega de 160 kits do programa Segue o Jogo. Esses kits, através da Secretaria Estadual dos Esportes, juntamente com uma parceria com a CUFA, né, Central Única das Favelas, e também da Secretaria de Esportes, que nós fizemos todo junto com a CUFA o mapeamento dessas entidades, enfim, que receberam os kits. Então, nós só perdemos em número de kits para a capital. Nós somos a maior cidade do estado de ter recebido isso. Então, foi uma força-tarefa muito bem montada. Então, 160 kits, desde quem é professor de karatê, eu tenho uma associação, enfim, recebeu tatame, tênis para quem era do futebol. Nós tivemos até kit de rodeio. Então, foi muito aberto essa possibilidade do programa Segue o Jogo e muitas cidades do Rio Grande do Sul foram beneficiadas. Me chamou a atenção o kit tradicionalista. Tradicionalista, né? Mas não tem, tu tem até a foto aí hoje. Não é o kit tradicionalista propriamente dito. É o kit tradicional para a prática do rodeio, né? Do esporte a cavalo, exato, não é? Exato. É isso aí, que, nesses rodeios que acontece o tiro de laço e tal, a gineteada. Isso. Muito bacana. Muito interessante, né? E até tiramos essa foto porque, na verdade, surpreendeu a todos, né? Então, são possibilidades esportivas que, através do programa Segue o Jogo, foi dada a oportunidade. Essa foto que ele fala, eu não sei se dá para identificar aí, foi publicada nas páginas do Jornal Nacional, meu caro Fernando, onde aparecem ali os representantes das entidades. Isso aconteceu lá no Jaboticabal. No ginásio Jaboticabal. O secretário da Lei ficou até muito emocionado, porque terminado o evento oficial, né, chegou os familiares de uma senhora que morava ali na esquina, no outro lado da rua, que não tinha condições de ir até o ginásio, né? Já uma senhora de idade, e disse que o sonho dela era conhecer o Danley, né? E ele, prontamente, fomos lá, foi muito bem recebido. Então, esse carinho de pessoas ligadas ao esporte que faz com que as coisas aconteçam. Isso é muito bacana. Muito bem. Voltando ao Fredolino Chimango e ao Delmar Cittoni.
O Delmar Stone ficou um pouquinho de lado com as obras do Fredolino Chimango ou as atividades lá estão sendo desempenhadas? Não, paralelamente os dois estão dentro dos seus cronogramas, né? O Centro de Esporte e Lazer Fredolino Chimango, antigo campo do quartel, né? Importante para as pessoas se situarem. É essa obra que vai ser entregue aí agora no mês de maio pelo prefeito Pedro. Já uma obra que já está andando e é a nossa cereja do bolo, como eu falei. O Delmar Citone, o complexo Delmar Citone lá no bairro Nonoai, já o projeto está quase pronto, o projeto para que nós vamos fazer o próximo passo, que é abrir o processo licitatório para o gramado sintético no campo lá do Campo 11. Gramado sintético. Teremos, o prefeito Pedro já autorizou, então nós vamos terminar com uma grande novela, Jorge, que é a novela ou da drenagem e a novela do dia do jogo, né? Vai ter jogo, mas se chover não vai ter jogo, então isso vai acabar. Nós vamos ter um campo de futebol 11, 7 dias por semana, né, durante todos os dias do ano. Então, os nossos campeonatos, a comunidade, enfim, vai poder utilizar de uma melhor forma, né? Será que o pessoal vai se adaptar a esse gramado sintético? O pessoal que gosta de sentir a grama, o peso da grama e tal, que pratica esta atividade esportiva? Eu acredito que sim, porque tudo é uma adaptação, né? Nós vamos fazer um gramado sintético próprio para a prática do futebol de campeonatos, né? Vamos dizer assim, para ficar uma linguagem mais Sabe por que fácil. Eu faço esse argumento? Sim. Baseado no gramado sintético do São José. Pessoal que joga no gramado sintético do São José, os próprios jogadores do São José, do Zequinha, reclamam da velocidade da bola, das dificuldades que tem, não é? O centroavante dificilmente aparece porque não tem aquela oportunidade de fazer o domínio da bola, tem que rebater de primeira e tal. Claro. Será que o pessoal aqui da cidade vai se adaptar a esse esquema? Olha, como também reclamo de alguns gramados que o gramado é pesado e a bola não rola, né? Então, eu entendo perfeitamente, mas a nossa intenção, por se tratar de esporte amador, nós vamos dar todas as possibilidades dentro do gramado, né? Fazer ele da melhor forma possível, para que principalmente as pessoas possam utilizar sem estar com esse problema das intempéries do tempo, né? Como lá o complexo ele tem iluminação, nós teremos rodadas à noite, nos finais de semana, então sem problemas de questão de tempo. Isso era o que mais afetava o nosso calendário esportivo. Maravilha. Vai ser muito bacana, tenho certeza. Então, e o projeto é para quando? O projeto é para esse ano, vai sair já o gramado. Teremos gramado sintético ainda esse ano. Como o nosso campeonato ele vai começar por volta de setembro, né, que eu já comentei em outro programa, que nós vamos mudar o calendário em função disso também. Então, o nosso calendário desse ano, do futebol, principalmente da primeira divisão, ele vai ser 23, possibilidade de ser 23, 24, né, as finais no próximo ano. Mas com essa possibilidade do gramado sintético, muito provavelmente a gente inicia em setembro e termina em dezembro. Canteiros lineares, também para a prática esportiva ou não? Sim, a CEPLAN, né, a Secretaria de Planejamento lá do colega secretário Giese, num dos 5 canteiros da Avenida Brasil, da nova Avenida Brasil, um deles vai ser destinado às atividades físicas, ao esporte, ao lazer. Então, vai ter desde Academia ao Ar Livre, que nós já temos o grande programa chamado Passo Fundo em Movimento. Esse ano, Passo Fundo em Movimento terá 8 academias ao ar livre com profissionais de educação física. Que imagem bonita. Então, essa imagem conta tudo. Nós são canteiros largos, né? Onde terão várias temáticas. E uma das temáticas é a temática do esporte, com a academia ao ar livre, com uma das estações das bicicletas compartilhadas que voltam esse ano. Foi feito o novo edital, nova empresa. Então, teremos as estações, toda a Avenida Brasil. Então, a questão do esporte, do lazer, da mobilidade urbana, tudo vai ficar integrado também com a Avenida Brasil. Vamos voltar a um assunto que interessa diretamente àquele que pratica o esporte. Verbas do Fundo de Auxílio, como é que estão? Ótimas, né? Ano passado foi 500 mil, 46 projetos contemplados. Esse ano, até o final desse mês, início do mês de maio, nós vamos abrir o edital dos 750 mil para esse fundo municipal. 750 mil, nós vamos dar um salto para 70 projetos contemplados.
desde projetos de equipes coletivas de rendimento profissional, amador, de participação. A novidade de uma das áreas é a área do paradesporto, então teremos projetos para o paradesporto. Então, praticamente, posso estar muito enganado, mas praticamente nós vamos abranger todas as áreas esportivas, desde o esporte social, quem faz evento esportivo. Então, é fazer o projeto, ser avaliado, e teremos 750 mil esse ano no Fundo Municipal. Beleza. E um outro assunto assim que desperta a atenção do telespectador e a minha também é relacionado com o antigo Delmar Cittoni. Boa. O antigo Delmar Cittoni continua à disposição para a disputa do campeonato amador também, ou será utilizado para outro fim? O campeonato amador desse ano já está acontecendo no Cittoni antigo, que a gente chama, do ano passado também. Fizemos várias rodadas da primeira divisão, da segunda divisão, dos veteranos. Então ele acontece, e simultaneamente com o empréstimo aí, com a parceria tanto do Esporte Clube Gaúcho quanto do Esporte Clube Passo Fundo. Fizemos as finais, né? Até para dar um glamour, né? Então a final da segunda divisão foi no Vermelhão, a final da primeira divisão também, com o árbitro, não foi o Leandro Vaden, agora me escapou o nome do outro, o Van Diesel que chama, agora esqueci o nome, Jorge, né? Sim. O telespectador já sabe, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Jean-Pierre, né? Do Jean-Pierre. Então a gente sempre está valorizando dessa maneira. E o Delmar Cittoni está em perfeitas condições, né? O veterano está acontecendo lá vários jogos, e é isso que nós queremos. Ele, paralelamente, ele vai estar trabalhando também de forma gradual, né? A distância, assim, quem passa por ali e observa o Delmar Cittoni, é aquele gramado maravilhoso. Me parece que foi recalchutado, não é? Do antigo? O antigo. Sim, a gente está fazendo assim a gente fala que é uma perfumaria, né? Nós não podemos fazer grandes obras lá, em virtude que nós temos o complexo, né? O complexo, ele tem uma infraestrutura melhor, desde a arquibancada, enfim. Mas dentro daquilo que a gente pode fazer, a grande área, o grande tapete que é o gramado, a gente faz o melhor e as pessoas gostam, né? A comunidade tem uma identificação com o Cittoni antigo, isso é Mas fato. A verdade, secretário, é que Passo Fundo é carente de centros esportivos, né? Precisa mais do que nunca. Aquele antigo Delmar Cittoni é a cereja que tu disse que é a cereja do bolo, né? No meu modo de entender. Porque fica centralizado, porque já está no pensamento do povo. Onde é que você vai? Vamos do Delmar Cittoni o antigo. Sim. Não, ele tem toda uma história carregada, né? Mas quando eu trato de cereja do bolo, nós estamos falando de uma área que era uma área reservada exclusivamente a futebol e a corrida, né? Exato. Para uma área que vai quadruplicar todas as possibilidades, desde espaço pet, que hoje a comunidade pede. É o espaço pet, é o espaço de convivência, é a caminhada, tudo com drenagem. É uma quadra de esportes de areia que nós não tínhamos mais em Passo Fundo há muitos anos. A última quadra de esportes de areia que nós tínhamos era no Antiga Gare, né? Que ali se disputava competições. Então, toda essa estrutura ela vai ser trazida para quê? Para o lazer da comunidade e também para as competições da Secretaria de Esportes, né? Então, o Campeonato de Futebol 7 que nós não tínhamos, nós vamos ter a partir de agora. Bom, o Dantas não está participando hoje da bancada, mas ele faria essa pergunta. E a quadra de tênis, meu secretário? Se forem observar, então o Dantas vai ficar feliz, né? Ainda ela não vai ser uma quadra de tênis só para o tênis. Mas a quadra poliesportiva, ela tem dimensões praticamente de uma quadra oficial de futebol de salão, de futsal. Então lá nós vamos poder colocar várias possibilidades de esporte, desde o vôlei, futsal, o próprio basquete. Nós vamos fazer 3 quadras transversais para a comunidade utilizar e ali o tênis também. Nós vamos fazer uma modelagem dos postes de vôlei que você vai poder baixar a rede e também brincar de tênis, sem problema nenhum. Então está dada a resposta, que seria feita pelo nosso colega. Né? Isso. Consequentemente, aí a prática do tênis ao ar livre, lá no Fredolino Chimango. Beleza, secretário. Algumas outras novidades nós vamos contar ao telespectador no decorrer da nossa programação, porque nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos depois dos comerciais com o secretário Gilberto Belaver. Aguarde um momento só.
A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, senhoras e senhores, meus caros telespectadores, estamos de volta. Falando em esporte, aqui na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Nosso amigo Severo, companheiro aí do Carlos Dantas, manda um abraço também a ele, diz que está ligado na programação da TV Passo Fundo. Um abração para você, meu caríssimo. E por falarmos em Carlos Dantas, ele chega agora no programa com o seu comentário relacionado com a estreia dos nossos representantes, a dupla Grenal no Campeonato Brasileiro e a Série A2, onde estão Esporte Clube Gaúcho e Esporte Clube Passo Fundo. O Gaúcho patinando em casa porque perdeu para a União Frederiquense e nos Altos da Glória, em Vacaria, a estreia do Passo Fundo com um empate de 0-0 debaixo de um forte temporal lá nos Altos da Glória, em Vacaria. Carlos Dantas, e o seu comentário. Alô, seu Jorge, aquele abraço, telespectadores, aquele abração. Mais uma semana começando, uma semana com um feriadão, inclusive agora na próxima sexta-feira. Mas iniciou o futebol brasileiro e iniciou o futebol para Passo Fundo. No que se refere ao futebol brasileiro, acho que a dupla Grenal foi muito bem. O Inter conseguiu um empate fora de casa contra a boa equipe do Fortaleza. E o Grêmio venceu por 1-0 o Santos, né? E, claro, jogando dentro de casa, né? No estado de Juventude, mas querendo que ele estava sentindo a vontade e jogou até, gostei do time do Grêmio, uma equipe bem montada, né, com alguns desfalques, mas o Renato sabe que tem muito pela frente, são 38 rodadas, e recém aconteceu a primeira. O próximo compromisso do Inter é contra o Flamengo, 11 horas da manhã em Porto Alegre, e o Grêmio vai a Belo Horizonte jogar com o Cruzeiro, que não é difícil de ganhar. A equipe do Cruzeiro é uma equipe em formação, não dá nem para dizer em formação, é uma equipe que está sendo remontada, e ela só vai ser organizada durante a competição. O Cruzeiro é time que vem para ficar na intermediária e olhe lá, não correndo o risco de cair para a segunda divisão. Enquanto isso, né, o futebol de Passo Fundo teve uma bela estreia do Passo Fundo. Assisti esse jogo, todo ele. O Passo Fundo com uma equipe bem montada, uma defesa bem esquematizada, tocando a bola. Esse é o ponto principal,
porque depois eu assisti Veranópolis e Tupi de Criciúmal. O Tupi, enquanto estava com os 11 jogadores em campo, foi uma das poucas equipes que eu vi tocar a bola. A equipe do Glória da Vacaria não tem ataque. E aquele velho estilo, né, Fabiano Borba, balão para dentro da área, se sobrar uma bola, a gente faz. Eu acho que nesse estilo dificilmente chega a sinais de uma competição. Para a sorte do Passo Fundo, que domingo joga com o Tupi em casa, o Tupi teve 2 jogadores expulsos. Então, a nova ordem para a arbitragem brasileira é não reclamar. Então, portanto, Passo Fundo, Gaúcho, seus treinadores aí, converse com os jogadores nervosinhos, porque eles estão dando cartão vermelho sem mais, sem menos. Amarelo, então, nem se fala. Então, o Passo Fundo estreou bem. Enquanto isso, o Gaúcho, eu não assisti o jogo. Então, não vou emitir opinião. Mas, pelas regras gerais, pelo que eu ouvi pelo rádio, perder em casa 1-0 errando pênalti numa competição disputadíssima como é a Série A2, realmente é de abrir o olho. Porque o primeiro jogo, para mim, é tão importante quanto o último. Então, portanto, o Gaúcho se liga, perdeu em casa e vai ter chance de remontar a equipe ou organizar a equipe durante a competição, principalmente até o último dia do prazo de inscrições, se tiver que trazer reforço, e eu acho que vai ter que trazer reforço. Porque perder em casa, errando pênalti, é sinal que a coisa não tá boa. Claro, é uma equipe nova, é informação, mas todos os anos é a mesma história. É uma equipe nova, é informação. Então, quando já entra, já sabe como é que funciona, então não tem desculpa. Ou ganha, ou, no mínimo, arrancar o empate do MUM aqui no Parque do Lamy, em Porto Alegre. No próximo fim de semana, o Gaúcho joga na cidade de Porto Alegre, no Parque do Lamy, contra essa equipe de empresários chineses, o MUM. Então, a sorte está lançada. Vamos esperar o que acontece daqui em diante. Para encerrar, o futsal ganhou de 3-1, 3-2 do Guarani do Formoso, e encerro fazendo homenagem a um grande profissional do futsal que está deixando a função de treinador, Jari da Rocha. O Jarico, para mim, um dos melhores treinadores de futsal do Brasil e também no mundo, porque ele fez belos projetos fora daqui e principalmente na China, né? E conseguiu implantar o futsal na China. Então, é um desbravador, é um treinador com muitos títulos, título campeão mundial de futsal, sul-americano, Liga Nacional. Então eu tive o prazer de conhecer o trabalho do Jarico na CBF, no auge da CBF, e depois no auge da Ubra, quando eu era setorista da Ubra. E lá conheci essa grande figura humana chamada Jarico. A partir de agora, ele passa a ser supervisor de futsal no time do Cercés em Carazinho, começando uma nova carreira e, com isso, encerrou seu ciclo de 30 anos como treinador. Jarico, parabéns! Vai deixar saudade, mas mais importante do que saudade, tu deixou muito conhecimento nesse mundo afora quando se fala em futsal. Aquele abraço, professor, e que Deus lhe dê saúde nessa nova empreitada. Pessoal, felicidades e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Ok, Dantas, um abração para você. Estamos aí te aguardando o retorno no próximo programa da TV Passo Fundo, quando o assunto é esporte. Mas nós vamos continuar conversando com o secretário de Esportes do município de Passo Fundo, Giba Belaver. Giba, nós falávamos aí em muitos assuntos e os assuntos não se esgotam no nosso programa quando se fala em esporte e se fala na sua secretaria. Mas nós vamos falar também sobre a Associação de Voleibol de Passo Fundo, que esteve participando de um torneio em Não Me Toque neste último final de semana. Como é que foram as coisas lá? Quais foram as dificuldades? As meninas se encontraram nesta competição? Agora, então, vamos abrir um parênteses, né? É importante isso. Olha,
A nossa equipe, né, está completando 10 anos esse ano, a equipe BS Bios. Que maravilha. É uma... Que beleza. São uma das poucas equipes, eu sempre falo, do Brasil, obviamente respeitando a grandeza de cada equipe, né? Quem é que trabalha além de você para a coordenação desta equipe? Sabe que essa equipe, ela nasceu lá em 2013 e com a necessidade de nós continuarmos no trabalho que a gente tinha de base, lá na escola Notre Dame ainda, no Colégio Notre Dame, que o nosso sempre amado Meireles Duarte dizia as garotas de ouro do Notre Dame. Então, lá em 2012, na verdade, nós vimos a necessidade, na verdade eu vi a necessidade que se eu quisesse fazer um projeto longínquo, eu tinha que ter uma equipe adulta. E foi utilizada aquelas meninas do infanto, do juvenil, na época, para jogar um campeonato adulto. E a partir dali nós montamos e hoje estamos há 10 anos. Mas eu tenho na minha comissão técnica o professor Rafael, mais o professor Fábio Bortolom, que é o preparador físico, né? Tem o Henrique Belaver, que é meu filho, que é o estatístico da equipe, né? Ajuda lá na parte dos números, né? Quantos saques foram dentro, quantos saques foram fora, enfim, isso é importante para nós, temos esses números. O professor Guilherme Giacomini também, que nos auxilia. Então, nós já temos um escopo de uma comissão técnica de 5 pessoas para isso, né? Hoje nós temos 18 atletas. Esta turma aí seria volumosa para trazer aqui nos estúdios, mas ao menos uma foto do pessoal que trabalha com vocês aí. É verdade, a foto o pessoal tem que trazer. Por exemplo, ali está o professor Rafael à direita, né? E o professor Fábio Bortolom, que é o preparador físico. E essas 14 meninas que foram convocadas para a 8ª Copa Cidade Não Me Toque. Então, ontem terminou, no domingo, né? Nós fomos tricampeões e 2 atletas receberam os destaques, que foi a Alessandra como destaque da competição, a nossa oposta, que já veio aqui, né? Já veio aqui no programa, e a Natália como melhor levantadora. Para nós é bacana essa competição, porque ela é uma competição democrática. Democrática por quê? São várias equipes de todos os níveis, cada ano que a gente está indo para Não Me Toque está melhorando muito o nível. Nós fizemos a final com uma equipe de Ibirubá, né? A equipe aqui perto, né? Veio bem reforçada, tinha algumas jogadoras de Santa Maria também, que já jogaram o Campeonato Gaúcho em outras equipes. Então foi muito bom o jogo, nós vencemos até no tie-break, foi um jogo apertado. O primeiro set nós erramos demais, principalmente saque, foi o determinante. Aí no segundo set, no tie-break, como é torneio, é melhor de 3 sets, não melhor de 5. Mas nós já havíamos jogado em Palmeira das Missões, no final do mês passado, um jogo amistoso contra o Grêmio Náutico União. Nós fomos gentilmente convidados lá pelo professor Nito Ardengue, que tem um projeto de voleibol lá, e jogamos no ginásio do Carijo da Canção. Aliás, a família Ardengue é tradicional. Tradicionalíssima lá em Palmeiras. E lá fomos convidados, fomos nós e o Grêmio Náutico União, fizemos um baita jogo, um jogo muito bacana, ginásio lotado, então as pessoas começam a ver mais e conhecer mais o nosso projeto, né? Porque nós temos uma ideia, nós temos um foco de dar um salto, né? De pular um degrau com o nosso projeto, já que são 10 anos, né? Mas a gente está muito contente, as meninas renderam o esperado, obviamente tem muito que render ainda, nós estamos no início de um processo de treinamento, mas a BS Bios PF está em, no caminho certo para novos ares aí no futuro. Revelando novas atletas ou... Sim, o trabalho de vocês vincula, além das atletas que são consideradas titulares, outras em projeto ainda. Sim, das 18 nós temos as jogadoras do adulto, primeiro ano, segundo ano de juvenil, e as que são infanto ainda, que são da categoria de base, porque é importante para o que a gente quer chegar no futuro, de termos jogadoras que tem que ter uma mescla de adultas com juvenis, né? Então nós temos nessas 18 essas 3 categorias. Mas é uma equipe jovem, né? E sempre se realimentando. Por exemplo, só esse ano nós contamos com 7 atletas novas. Por quê?
são ciclos que se fecham, as meninas vão se formando na universidade, vão saindo do projeto, né? E vai chamando novas, né? Então, hoje o nosso apartamento lá do vôlei tem 10 atletas morando no apartamento, né? Então, nós vamos sempre renovando e a gente está muito confiante no que pode vir pela frente, viu, Jorge? Muito, muito confiante mesmo. Virão atletas e o futuro... futuro a Deus pertence. Eu não gosto muito, não é do meu jeito, tá prometendo nada, né? Eu acho que quem promete muito não cumpre a metade das coisas, né? Então, por isso, nesses 10 anos, a gente sempre foi muito cauteloso, mas eu creio que nós sempre tivemos um sonho. E sonho está aí para ser sonhado e tentar realizar, né? Que é jogar uma Superliga, óbvio. Isso nunca saiu do nosso sonho. Só que hoje jogar uma Superliga A, ela está muito distante disso. Mas hoje nós temos a possibilidade de jogar uma Superliga C. Ela é o primeiro degrau, né? Então nós temos alguns projetos aí em andamento para tentar, né? Tá dentro da tentativa de daqui um pouco que esse ano seja um ano de virada de página. Mas... E a associação pretende participar de outras competições já a nível de futuro aí, nos próximos dias sim. e tal? Como é que está a programação? Nós queremos jogar, nós já jogamos em outros anos a Liga Gaúcha, né? A Liga Gaúcha ela tem alguns entraves na questão do regulamento, não pode jogar algumas jogadoras que são federadas, enfim, é um regulamento interno lá. Então nós queremos jogar com algumas dessas jogadoras aí na Liga Gaúcha e, obviamente, o nosso grande foco é os Jogos Universitários do Rio Grande do Sul e os Jogos Universitários Brasileiros, né? Ano passado nós fomos a Brasília jogar o Brasileiro, ficamos em terceiro. Lembro muito bem. A gente queria subir de divisão, o Rio Grande do Sul ainda não está na divisão especial. Não deu para subir, porque só subia o campeão e o vice. Nós perdemos a semifinal para a equipe de Sergipe, né? Aí depois vencemos a decisão de terceiro lugar com a seleção de Minas Gerais. Então, o nosso foco é esse, jogar o Universitário Gaúcho para tentar jogar o Brasileiro. As meninas interessadas em participarem do grupo aí, há vagas ainda? Estão recebendo alguém e tal? Hoje o nosso grupo está fechado, porque nós trabalhamos com bolsas da universidade, né? Então, as nossas bolsas hoje estão fechadas, mas todo ano tem essa reciclagem, tem esse giro, né? Esse ano nós vamos formar aí, eu já digo nós vamos formar, porque é um projeto que forma pessoas mesmo, né? Nós vamos formar 2 atletas em Direito, uma atleta em Fisioterapia, então ano que vem já vou ter pelo menos 3 vagas, e assim nós vamos rodando, né? Mas quem é da base, que tem um sonho de jogar voleibol e ainda é da base, entre em contato conosco, nós temos o nosso Instagram lá, que é o @BSBilsUPF, né, da AER Voleibol. Então, entra em contato que a gente sempre faz um teste. Sempre dá-se um jeitinho. Mesmo fora de temporada, né, dos testes. Os testes geralmente são as peneiras, que a gente chama, no final do ano. O próximo compromisso da associação? O próximo compromisso agora é muito treino, na verdade. Nós não temos uma data. Quer dizer, temos sim. Estou te mentindo aí. Ó. Temos no dia 21 de maio, que nós vamos participar da Copa Passo Fundo, da Copa aqui da cidade, né, que é importante. Vamos patrocinar a Copa ou vamos Não, nós vamos jogar, né, nós precisamos jogar. Sim, né? E quem é que patrocina a prefeitura. A prefeitura. A Secretaria de Esportes, né? Mas o time tem que jogar, né? Não é porque a Secretaria não pode jogar, né? Mas nós vamos jogar. Então, já fizemos a primeira edição no passado, que eu acho que o melhor de tudo foi a homenagem que fizemos no ano passado, para o nosso professor querido Vladimir Menegas, o Foguinho. Exato. E esse ano, foi até bom lembrar disso, esse ano nós vamos, em todas as nossas competições, Jorge, ter um homenageado. Todas. Desde a corrida de rua, campeonato de futebol, já convidamos, todos já sabem. Então, acho que em primeira mão, se tu me permite, eu vou divulgar aqui. Na Copa Passo Fundo de voleibol feminino, o nosso homenageado vai ser o professor Renato Justi, o Renatão. Renatão, um abração para você, rapaz. Merece justa homenagem, não é? Uma pessoa vinculada diretamente a todos os esportes, indiretamente, quer seja no futebol 7, quer seja no próprio futebol de campo, no basquete, no vôlei. Todas. Um entusiasta e sempre. Merecidíssima homenagem. É um querido. Ao Renatão. O professor Renato é um querido, sempre tive um maior orgulho aí de participar das competições dele, né? E fico mais feliz ainda agora de estar nessa pasta, para mim, que
para mim eu sempre digo, é a mais importante de todas, né? Eu acho que é importante a gente valorizar isso, né? Exato. E estou muito feliz de poder homenageá-lo. No vôlei masculino vai ser o nosso querido também professor Eliomar Lara, o professor Lara. Ô, Larinha, que maravilha. Pela identificação no masculino que ele teve na época do IE. A Copa vai ser no IE, então acho que emoção não vai faltar, né? E de homenageá-lo. Recuerdos, não é? No futebol, na nossa Recopa, que é o campeão da primeira divisão com o campeão da segunda. Sim. Vai ser o nosso Mário Tito, né? O Paulo Fácil. Que beleza. Ano passado... O nosso querido presidente do Esporte Clube Gaúcho. Exato. Zagueirão, Mário Tito. Isso, ano passado foi o Luiz Freire, né? Na primeira edição, agora vai ser o Mário Tito. No nosso campeonato da primeira divisão, nós também vamos homenagear uma pessoa importante que foi para nós aí como mais esportistas estudantis, né? Que era o professor, que é o professor Carmo. Professor Carmo Lâmel, né? Ô, Carminho. Foi meu professor no colégio, meu professor e de muitas pessoas. Antes de ser o professor de vocês, não é? O professor Carmo, não é? Foi atleta do Esporte Clube Gaúcho. Olha aí. Bom atacante, diga-se de passagem. E nas nossas corridas de rua, o eterno, né? Jorge Engels, né? Eu acho um corredor. Sim. Quando eu chamei ele para homenagem e disse assim, professor, Jorge, ele não é professor, né? Disse assim, eu quando era guri, eu corri uma corrida chamada Circuito Jorge Engels de Corrida de Rua. Então, ele tem uma história também na corrida, como várias pessoas. Então, nós vamos tentar, nesse tempo, ir homenageando várias pessoas. Então, vai ser a taça isso, a taça aquilo dessas pessoas. Por que aconteceu isso? Quando nós tivemos a ideia de homenagear o professor Foguinho, por vários motivos, né? No momento da homenagem, com a família, com o João, com a esposa, com a filha, né? O João Filho, que é o filho mais novo do Foguinho. Naquele momento eu pensei, e falo isso de coração, o Foguinho foi lá no Campestre até a homenagem. Eu digo, o Foguinho deve estar aqui no nosso lado agora. Eu acredito muito nisso, viu? Ele deve estar aqui no nosso lado espiritualmente, e deve estar me dizendo assim, pô, Giba, achei muito bacana a tua homenagem, mas podia ser quando eu estava vivo também, né? Aliás, eu sou dessa opinião. Então nós vamos fazer isso, né? Nós temos que homenagear as pessoas em vida. Não vamos esperar acontecer, né? É porque parece que nós temos eu vou usar um termo meio chulo, nós temos um ranço de homenagear as pessoas em vida, não sei o porquê disso, né? A gente tem que ter a grandeza de saber que as pessoas foram importantes. E a memória curta que se tem, o brasileiro tem memória curta, e o esportista tem memória mais curta ainda. Então, acho que aos poucos nós queremos resgatar isso. Então, campeonato de futebol amador, taça fulano de tal. Campeonato de vôlei, taça fulano de tal. Isso vai só cada vez mais incentivar as pessoas a fazerem história no esporte. Além de fazer a história, não é? Vai se inteirar mais ainda das situações, não é verdade? Exatamente. Essa é a nossa intenção. Bom, nós vamos desviar um pouquinho o assunto, porque o Brasileirão está aí, não é? Opa! Está começando o Brasileirão. Para quem é do Grêmio, começou maravilhosamente bem, com uma vitória jogando fora de casa, em campo neutro, né, lá no Alfredo Jaconi, dadas as circunstâncias daquele jogo da Série B contra o Cruzeiro, onde a torcida se alvoroçou e tal, não é? Mas são coisas que acontecem. No último domingo também um sururu entre a torcida lá no Jaconi, o desentendimento entre gremistas e santistas, mas vamos deixar de lado isso aí. É uma minoria, né? Exatamente. Eles fazem... Ela não pode representar as torcidas dos clubes. Exatamente. E o Internacional jogando fora de casa, jogando contra o Fortaleza, não é? Não soube segurar a vitória que estava chegando de 1-0, cedeu o empate 2 ou 3 minutos depois, não é? Sim. Não sei se você acompanhou, mas eu acompanhei. Mas me parece que está engrenando. Mas temos que esperar aí 3 ou 4 rodadas, 4 ou 5 rodadas. Eu tenho a impressão que da sexta em diante já se definem aqueles que almejam o título, aqueles que ficarão no bloco intermediário e aqueles que
Vamos brigar para Estarão não lá cair. na zona do rebaixamento, no ranço do rebaixamento. Exato. Esse final de semana, em virtude dos jogos de vôlei, né, eu não pude acompanhar. Eu cheguei em casa no meio do segundo tempo do Grêmio, né? Eu sou gremista e não tenho problema nenhum. Né? Eu digo isso sem problema nenhum. Cada um com sua preferência, claro, sem problema. Respeitando todo mundo é o que importa. E eu sou da tua opinião. Acho que eu tenho a mesma opinião que você. Não é nas primeiras rodadas que vai se decidir absolutamente nada. Porém, é um campeonato que desde as primeiras rodadas tu tem que encarar de uma outra forma. Quando começou o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, se via muitas entrevistas, quando perdia um jogo ou empatava, dizia o seguinte, né? É no começo, estamos no começo do campeonato. Não tem começo. Hoje não existe mais essa possibilidade. São 32 rodadas, né? Exatamente. Essas 32 rodadas, elas têm que ser 32 finais de campeonato, né? Se for 32, agora não lembro. Mas cada jogo é uma final e tem que saber trabalhar com isso. Então você arrancando, ou com empate fora, que foi o caso do Inter, ou com uma vitória, entre aspas, fora, que foi o caso do Grêmio, né? Acho que é importante ir para a dupla e centralizar. O Grêmio teve esse problema, né, Jorge? Jogou de novo desfalcado, com vários desfalques. Aí o Luizito vai lá e erra o pênalti, parecia o Baggio em 94, chutando aquele pênalti. Internacional jogou também com vários desfalques. Exato, né? Então é todo um processo. Eu acho que a partir da sexta rodada se define muita coisa mesmo, viu? Mas eu observando o jogo do Corinthians, jogo do Flamengo e tal, os esquemas táticos são idênticos. Todos. São idênticos. Ora, se você se apertou ali na linha divisória, recua para o zagueiro. Não é? Não tenta fazer uma jogada individual, uma jogada de criatividade. O futebol já não tem mais aquele elan, não é? É o medo de errar, viu? Isso é o tal do medo de errar. Eles não estão fazendo o a mais com medo do erro, porque o erro vai gerar crítica, a crítica vai gerar polêmica, a polêmica vai gerar problema no vestiário. Então eles estão... E o esquema é o mesmo realmente, né? Sempre sai do goleiro, sai com aquela montagem de equipe que sai jogando a partir da sua linha intermediária, né? Sua linha de defesa. Então, tá muito parecido. Então, eu acho que o Grêmio, tanto o Grêmio quanto o Inter, claro, tem acho que duas equipes ainda que fogem um pouco do patamar das outras, que é o Flamengo e o Palmeiras, né? Só que o Flamengo, agora, mais um treinador. O Palmeiras com o treinador que já começou sendo expulso na primeira rodada. Então, não contratou ninguém. Então, com uma contratação pontual a mais, eu acho que tem condições de querer algo mais aí. Acho que dá para equilibrar com os grandes, não é? Acredito que sim. Exato. Porque nós somos grandes. Grêmio Internacional, nós somos grandes. Indiscutível. E somos respeitados também no centro do país, essa é importante. Sem dúvida. A dupla de Gaúcho e Passo Fundo fez a sua estreia com o Gaúcho patinando em casa, né? Perdeu por 1-0, perdeu um pênalti, o Rafinha desperdiçou, é uma pena, poderia ao menos arrancar com um empate. O Esporte Clube Passo Fundo foi nos Altos da Glória, trouxe um 0-0 e agora joga em casa contra o Tupi. Aliás, dizem que o Tupi está muito bem estruturado e reforçado para esta competição. Tem até um jogador de origem inglesa. Opa, olha aí. Tá em outro nível, então. Pois é. Você vai acompanhar o futebol nosso aqui ou não? Eu só não fui final de semana aqui ver o Gaúcho porque eu não estava em Passo Fundo. Porque quando eu posso, eu vou assistir jogo do Gaúcho, vou assistir jogo do Passo Fundo. Eu gosto de assistir futebol, eu gosto de assistir. Aliás, é a missão do secretário de Esportes, né? Assistir muito jogo, né? Prestigiar? Claro, é o mínimo que você faz. Né? Não, eu gosto muito, gosto mesmo. Exatamente. Eu gosto de futebol. Eu sou do vôlei, sou treinador de voleibol, sou apaixonado pelo meu esporte, pela minha profissão, mas eu sou apaixonado por futebol. Eu em casa estou assistindo futebol. Estamos preparados através da Secretaria de Esportes para novos empreendimentos? Olha, agora eu acredito mais ainda, viu, Jorge? Né? Verba vem. Às vezes as pessoas pensam, e eu não vou dizer que estão certos ou errados, eu vou dar a minha visão técnica. Durante todo esse tempo, enquanto Secretaria Extraordinária dos Esportes, nós fizemos muito, viu? Fizemos muito. Por quê? Era um grupo bem menor, mais enxuto, um grupo que nós tínhamos que trabalhar com verba diretamente ligada a outra secretaria também, mesmo tendo status de secretaria, isso é importante se falar, coisa que nunca teve em Passo Fundo.
Hoje a gente pode dizer, falando em história, que a primeira secretaria da história de Passo Fundo, Secretaria de Esportes, é essa, né? Então, com isso, a gente vai conseguir trabalhar, volto a dizer, com um tripé importante, que é uma cidade ter uma secretaria, uma cidade ter um CMD, que é o Conselho Municipal de Desporto, e ter o Fundo Municipal. Então, agora nós temos esse tripé forte para pleitear ações e verbas, recursos governamentais do Poder Estadual e do Poder Federal. Muito bem. Estou satisfeito com a sua participação no programa. Obrigado. Esgotou-se o nosso tempo. Coisa a gente boa. vai conversando e o tempo simplesmente vai passando. Que bom. Muito obrigado, secretário Giba Belaver. Sucesso na sua secretaria. E você, meu caro telespectador, continue prestigiando o esporte amador de Passo Fundo, o esporte profissional, porque nós precisamos da sua participação. Isso é muito importante. E falando em Covid, falando em resfriado e gripe, não esqueça da vacina. Ela está aí à disposição nas casas de saúde, porque nós queremos que você nos acompanhe sempre. Vá e volte. Muito obrigado, senhoras e senhores, e até a próxima. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.